Boa noite, espartanos, espartanas. Deixa eu ver aqui que tá dando um errinho no Instagram. Quem tá chegando aí, nós vamos fazer uma live hoje sobre um livro muito bom, que é de um autor chamado Charles Duhigg, que é o livro O Poder do Hábito. E esse livro tem a sua mensagem principal. Qual é a importância, né? Qual o importante papel que o hábito tem na nossa vida e como desenvolver hábitos positivos e, é claro, eliminar os hábitos negativos. Então, esse nosso bate-papo hoje à noite tem o objetivo de trazer 9 pontos principais que eu consegui tirar de insight desse livro, que realmente tem muita coisa interessante, mas esses 9 pontos principais nos dão a essência do que se trata essa construção de hábitos e nos dá ferramentas práticas para que nós possamos sair da nossa live hoje já colocando, né, esses ensinamentos, esse aprendizado em prática e assim, de verdade, conseguir construir hábitos e comportamentos que trabalhem ao nosso favor. Então, esse livro, inclusive, recomendo a leitura, é claro, para quem quiser se aprofundar mais no assunto. Ele foi feito por esse escritor e realmente é um livro bem grosso, né? Um livro que eu levei bastante tempo para ler, tem muitas ferramentas, muitas dicas, mas o que eu consegui tirar ali de aprendizado para colocar em prática foram essas 9 dicas que eu quero decodificar aqui para vocês nessa nossa live dessa noite, né? Direto aqui do Rio de Janeiro, está muito frio, pelo menos aqui na região de Niterói, onde eu moro, e eu quero poder trazer esse tema que para mim é de extrema importância quando se trata de trabalhar e desenvolver comportamentos que atuem ao nosso favor e nos ajudem a atingir os resultados que tanto queremos. Afinal de contas, os resultados, eles são consequências dos nossos hábitos e comportamentos. E se a gente se auto-sabota todos os dias, dificilmente iremos desenvolver e atingir aquilo que tanto sonhamos. Hábito é algo muito difícil de se construir. No entanto, quando construído, ele vai no automático. Mas eu quero também trazer um ponto de vista um pouco diferenciado dessas técnicas e dicas que o Charles Duhigg traz no seu livro, trazendo um contraponto, algo que possa de verdade estar conectado com nós, com a nossa humanidade. Não meramente formando um conceito teórico, bonito de ser trabalhado, mas algo que a gente consiga de verdade colocar na prática e desenvolver, ok? Bom, para quem está me assistindo aí, mais uma vez, boa noite. Infelizmente, eu não estou conseguindo entrar no Instagram, a conexão da internet não está me ajudando, uma pena, mas eu vou continuar aqui no Facebook, depois eu dou uma palhinha lá no Instagram para a galera que nos acompanha lá. Mas se por acaso você está aqui no Facebook e não nos acompanha no Instagram ainda, deve estar vendo algum problema, né? Então vai lá e, por favor, nos siga no Instagram. E a galera que nos segue no Instagram também, né? Seguir-nos no Facebook. Claro, também temos o nosso canal no YouTube, temos nosso canal de podcast, enfim, estamos presentes em todas as mídias, tentando manter conteúdo vivo, diário, em todas essas mídias, apesar de ser um grande desafio, mas nós estamos conseguindo atingir os nossos resultados e, de verdade, espalhar essa mensagem. Bom, esse livro, O Poder do Hábito, como eu já disse, ele tem como sua mensagem principal provar o importante papel que os hábitos têm na nossa vida. E, é claro, consequentemente, nos nossos resultados, no que nós buscamos. Sabe,
quando nós estamos tentando emagrecer, por exemplo, ou estamos tentando ganhar peso para a galera que está buscando um corpo mais volumoso, ou até mesmo para aqueles que querem suceder no seu negócio, querem obter resultados na sua profissão, enfim. São os hábitos que nós fazemos todos os dias que nos fazem atingir aquilo que tanto queremos. Das 9 dicas que Charles Duhigg traz no seu livro, eu gostaria de trazer o primeiro conceito, onde ele fala que os hábitos são simples loops contínuos, né? De sinal, rotina e recompensa, que tem o objetivo de economizar energia e durar, ou seja, se manter ao longo do tempo. Um exemplo muito simples. Quem gosta de doce? Bom, todos nós gostamos de doce. E o doce ele tem um apelo emocional muito grande para o ser humano. O doce, apesar de ser algo que nós sabemos em excesso não fazer muito bem à nossa saúde, e muitos daqueles que querem emagrecer e lutam contra a balança, mas tem como seu principal ponto fraco o doce, temos essa noção e essa visão muito clara disso e sabemos quanto o doce é contraprodutivo, quanto o açúcar afeta negativamente a nossa saúde. Entretanto, nós temos um apelo, ele nos gera um desejo. E qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa tem algum tipo de ponto fraco. Se não é o doce, é a massa. Sentando no exemplo da alimentação, mas tem os vícios, por exemplo, álcool, drogas, entorpecentes. Ou vícios como vícios positivos, que é o esporte, por exemplo. O pessoal que é viciado na endorfina, da sensação do esporte, da superação gerada pelo esporte. Existem os vícios positivos e os vícios negativos. Esses são os nossos hábitos. E eles começam a partir de um sinal. Você vê o doce, o sinal acende. Pum! Daí isso gera uma rotina, uma ação. E ao executarmos essa ação, obtemos uma recompensa. Por isso que Charles Duhigg fala no seu livro que os hábitos são simples loops. Ou seja, é um loop contínuo. Você tem um sinal, daí você tem a rotina ou ação e obtém a recompensa. E é claro, nós sabemos que quando buscamos resultados a longo prazo, as recompensas imediatas são aquelas que nos auto-sabotam e nos impedem de atingir os nossos resultados. E daí, nós... Pô, Fabião, falei, pessoal, não estou conseguindo entrar no Instagram, infelizmente. A internet não está ajudando, estou tentando entrar aqui pelo iPhone, no Instagram, e estou aqui no celular, no Facebook, mas infelizmente não estou conseguindo. Bom, então, continuando aqui, os hábitos, né, que são esses loops contínuos que repetem o tempo todo, nós obtemos um estímulo, e daí nós executamos uma ação e obtemos a recompensa. O que na verdade nós buscamos é a recompensa, porque aquele estímulo já nos antecipa a recompensa que obteremos ao executar aquela ação, ou seja, comer aquilo que trabalha contra os nossos resultados ou executar uma ação e um hábito que trabalha a nosso favor. E nós sabemos que existe um apelo muito grande para as recompensas imediatas, porque as recompensas imediatas nos geram uma sensação boa, né? Nos geram uma sensação de, realização momentânea. Então, é importante observar que nós executamos nesse ciclo, nesse loop contínuo de sinal, rotina, ação e recompensa, nós executamos a maior parte dos nossos comportamentos e ações ao longo do dia. Como, por exemplo, acordar de manhã e escovar os dentes, tomar banho. Coisas que nós executamos no automático, são rotinas que nós repetimos todos os dias. E estamos ali no piloto automático repetindo-as. Então, quando nós queremos
mudar comportamentos, nós temos que, na verdade, mudar os nossos hábitos. E incluindo a importância de repetir essas rotinas novas que nós queremos implantar até que elas sejam de verdade transformadas em hábito, sendo tatuadas na nossa gânglia basal, que é uma região do nosso cérebro que, inclusive, estudos já comprovaram que pessoas que sofrem danos cerebrais sérios e que com isso obtêm algum tipo de amnésia, né, esquecem, elas continuam repetindo os mesmos hábitos, porque essa região do nosso cérebro, a gânglia basal, ela consegue repetir as memórias ali registradas, os comportamentos ali registrados, mesmo quando o cérebro sofre sérias lesões. Então olha só que curioso. Nós temos que realmente gravar os hábitos no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, para que nós consigamos desenvolver hábitos que trabalham ao nosso favor e eliminar os hábitos que estão nos auto-sabotando, nos impedindo de atingir os nossos resultados. É claro, isso é a ideia e a teoria desse autor. Eu tenho minha opinião muito particular em relação a isso. Eu sei que existem algumas outras coisas que nós devemos considerar hoje através da minha prática para que os hábitos sejam desenvolvidos. E não é meramente uma questão de repetição até que ele vire inconsciente e automático. É de verdade despertar, atingir a liberação, ou seja, realmente acordar para o momento presente e sair do piloto automático, porque a gente começa a analisar muito claramente os nossos hábitos e comportamentos e a gente para de ser refém deles. A gente para de ser refém da gânglia basal, ou seja, nós não operamos no automático, nós estamos conscientes o tempo todo da maravilhosa experiência do momento presente, de tudo o que está sendo percebido no ambiente à nossa volta, porque estar no momento presente é estar vivo. E a vontade de querer estar vivo não pode ser diferente da vontade de estar plenamente consciente, de atingir a atenção plena. Então esse é o meu ponto de vista com relação a esse primeiro ponto do autor Charles Duhigg. E daí ele vem com o segundo insight. Como eu disse, são 9 insights no total. O segundo insight, ele diz o seguinte: os hábitos se fixam porque nos causam prazer, porque eles nos criam o desejo. Então, por exemplo, a sensação do dente limpo, né, do dente, daquele frescor na boca quando nós escovamos os dentes, é justamente o que nos cria um hábito de escovar o dente todo dia. Quando tu está na correria, por exemplo, e esquece de escovar os dentes, a sensação do dente sujo, da boca suja, do odor, é tão ruim, né? A gente está tão acostumado com aquela sensação de frescor na boca que a escovação nos traz, que quando a gente não faz, aquilo nos incomoda. Então o hábito de escovar os dentes vem justamente dessa sensação, desse prazer criado pelo próprio ato da escovação. É a recompensa, ou seja, nós nos viciamos na recompensa. Nós implantamos hábitos por conta da recompensa. Se você treina, se você se supera, se você faz seu esporte, se você compete, você busca uma recompensa. E é essa recompensa que te vicia no esporte. Alguns que não competem, não querem ser campeões, mas querem, por exemplo, sei lá, atingir um resultado físico, é a recompensa que faz com que elas desenvolvam os hábitos que vão fazer com que elas atinjam aquele resultado. Só que, aí que está a armadilha. E é o meu ponto de vista com relação a essa questão que o autor Charles Duhigg traz no seu livro O Poder do Hábito. Quando nós temos uma meta muito grandiosa e nós olhamos lá para frente e vemos lá o resultado que queremos, por exemplo, um cara que está obeso e quer perder 25 quilos, isso parece algo descomunal, algo muito difícil de ser atingido.
No entanto, nós somos viciados em recompensas imediatas, ou seja, comer um doce e naquele momento comemos o doce, obter toda aquela química hormonal, né? A endorfina, a dopamina, por estar gerando aquela sensação de prazer, de estar afagando um desejo ali, de estar realmente de verdade atendendo um desejo imediato. E nós obtemos uma recompensa imediata daquilo. Então perceba, olha, eu tenho que emagrecer 25 quilos. Tá tão distante isso. Mas o doce eu como e a recompensa é ali na hora. O que é mais tentador para você? Me diga, o que é mais tentador? Comer o doce ou ficar mais magro? Não precisa responder. É por isso que as pessoas se auto-sabotam o tempo todo. Nós somos caçadores de recompensas imediatas. Quando as recompensas elas estão muito aquém das nossas capacidades, ou precisam de um trabalho a médio e longo prazo, aí a pessoa não consegue, ela fica patinando, frustrada e não consegue atingir os seus resultados. Então é importante observar também, mais uma vez aí, o meu ponto de vista com relação a essa afirmação do autor, é que nós devemos nos fixar no momento presente para criarmos consciência da jornada e parar de obter e buscar como verdadeiros caçadores de estímulos aquelas recompensas imediatas que estão nos auto-sabotando, assumindo controle sobre os nossos desejos e os nossos comportamentos, ficando plenamente consciente aqui no momento presente, observando que esses pensamentos, esses desejos que vêm, ao aceitá-los, observá-los de perto, nós podemos deixá-los ir embora, porque eles não definem quem nós somos. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não definem quem nós somos. Nós somos julgados pelos outros a partir dos nossos comportamentos que são gerados pelos outros, porque as pessoas mudam o tempo todo. As pessoas estão... Pode dar uma pequena queda aí, mas vamos lá. As pessoas estão mudando, o mundo está mudando o tempo todo, então o comportamento das pessoas mudam. E se o comportamento das pessoas muda, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos também estão mudando o tempo todo. Um dia você está triste, no outro dia você está feliz, no outro dia tu está exilirante, né? Então, assim, é importante nós observarmos essa dinâmica, ok? Bom, finalmente, né, nós vamos para a terceira dica que Charles Duhigg traz no seu livro, que ele fala o seguinte: para mudar um hábito, substitua a rotina por outra e acredite na mudança. Esse é um ponto que eu concordo muito com o autor, muito mesmo, porque o que nós resistimos persiste. Se você é viciado em álcool, por exemplo, um alcoólatra, ele pode até se libertar do hábito do álcool, porque o vício é um hábito, né? E é um hábito gerado a partir da recompensa que nós obtemos através do consumo do álcool, que é nos sentirmos mais calmos, nos sentirmos, sei lá, esquecer dos problemas, esquecer das desilusões amorosas, enfim. Né? Então, quando nós criamos, né, essa libertação de hábitos como um vício, nós ficamos muitas das vezes suscetíveis a ter uma queda novamente. Ou seja, aquele vício retornar. Isso ocorre porque nós acabamos, pelo nosso modo habitual de pensar, que é um modo que as pessoas que ainda não despertaram, não atingiram o seu potencial inato, conseguiram mudar, né? É um modo que a maioria modo de pensar automático, a maioria das pessoas está programado. Quando você obtém a liberação, o despertar, você de verdade abandona esse modo habitual de pensar, ele para de fazer sentido, você reprograma a sua mente de verdade. Então, você percebe que tudo aquilo que o nosso modo habitual de pensar nos faz fazer, como por exemplo, resistir às coisas, né? Eu estou com vontade de comer doce, aí você resiste àquilo ali. Eu estou com vontade de beber uma cerveja, aí você resiste àquilo ali com força.
aquele desejo vai persistir, vai ficar ali à porta o tempo todo dizendo tô aqui, tô aqui. Ele vai ficar na tua mente porque você vai estar tentando combater pensamentos com pensamentos, porque o desejo é um pensamento, deu vontade, ele é um pensamento. Mas combater pensamentos com pensamentos não dá certo. Nós já sabemos que através da meditação nós não temos que parar de pensar. Vocês que assistiram lives anteriores e vêm acompanhando o Spartancast. Um mito comum que as pessoas acreditam na meditação é que eu tenho que parar de pensar. Mas pensar é uma mente que a mente faz naturalmente e se manifesta naturalmente. Não temos como controlar. Eu não posso falar para o meu cérebro, para de pensar, porque eu falar para o meu cérebro, para de pensar, ele já vai estar pensando. Então, não dá, a mente não para. E o modo habitual de pensar é justamente achar que a gente consegue vencer, né, a procrastinação, que a gente consegue vencer o desejo, né, os estímulos imediatos, que a gente consegue parar de pensar ou de sofrer usando os próprios pensamentos, é medíocre. A gente tem que gerar a consciência que nós temos que aceitá-los, observá-los de perto e deixá-los ir embora. Porque o que nós resistimos persiste. Então, no contexto de mudança de hábitos, é importante nós redirecionarmos o desejo e o impulso. Se uma pessoa, por exemplo, é viciada em álcool ou viciada em drogas, uma ótima ferramenta para se libertar do vício é redirecionar esse desejo no esporte, por exemplo. No esporte. Eu conheço vários exemplos de pessoas que redirecionam seus vícios no esporte. O vício pela comida, o vício pelo açúcar, o vício pelo álcool. Pessoas que se libertaram do álcool, das drogas, através do esporte. Por quê? Nós não somos viciados na droga, nós não somos viciados no álcool, nós somos viciados na endorfina, na dopamina, que é gerada após o consumo dessas substâncias entorpecentes. Nós somos viciados nos hormônios, nos neuroquímicos gerados através do consumo e do uso de tais substâncias. E o esporte gera isso também em nós. Então, se você quer mudar um hábito, canalize e redirecione esse desejo que você está sentindo em outra coisa. Estou com muita vontade de comer doce. Sabe o que você faz? Pega um copão d'água e bebe. É assim. É redirecionando, não é resistindo. Tipo, tá o doce ali, eu não vou comer, não vou comer, não vou comer. E o doce olhando pra você, você olhando pra ele. Aí o doce começa a brilhar, aí já vem um gostinho na boca. Aí tu já pensa, ai, caraca. E tu fica resistindo, aí tá naquele coffee break, né? Com aquela mesa ali cheia de biscoito, Oreo. O que eu mais gosto? Oreo, batata Pringles, mas o que? Aquele biscoito de chocolate piraquê. Ah, enfim, esses biscoitos gostosos, né? Ali no coffee break maravilhoso. E aí tu fica ali, não vou comer, não vou comer, não vou comer. E a reunião durando e a reunião ficando chata. Sabe o que você faz? Água. Bebe água. É o que eu faço. Então, é uma dica, mas redirecione, tá? Bom, daí vem o quarto ponto que Charles Duhigg traz no seu livro. Que ele fala o seguinte: a mudança pode ser alcançada ao focar em um hábito-chave e atingir pequenas vitórias. Isso é outro ponto que eu concordo muito, mas muito com o autor. Porque existem hábitos base que eles acabam gerando ou contaminando e se desdobrando em outros hábitos. Por exemplo, você quer perder peso. Então, o que a maioria das pessoas fazem para perder peso? Elas vão para um nutricionista para ver uma dieta, vão para um personal trainer para poder ver um programa de treinamento. Elas vão na loja de suplemento comprar os suplementos que o nutricionista esportivo, sei lá, passou para elas, e aí elas criam toda uma condição ali, investem dinheiro pesado para poder se forçar a adquirir aquele novo hábito, e aí com isso elas realmente até começam animadas e
né? Consegue até sustentar ali a médio prazo aqueles hábitos, mas o problema é que isso gera um impacto muito grande. É uma mudança muito brusca. Então, o que eu falo para os meus alunos, o que eu falo para os meus coaches, né? Mude os hábitos um de cada vez. Vá gradualmente. Por isso que o nosso slogan no SpartanCast é "Seja melhor que ontem". Para que você possa criar hábitos sólidos e autossustentáveis a longo prazo, não adianta você querer mudar tudo de um dia para o outro. Sabe? Criar toda uma condição para que na segunda-feira você comece na academia nova que tu se matriculou, com um personal trainer caro que você pagou, seguindo a dieta que a sua nutricionista passou, e isso acaba acontecendo o quê? Que as pessoas começam a procrastinar. Aí beleza, ela pagou, a academia ela vai, porque ela tem um compromisso com o personal trainer. Mas aí chega na hora de fazer a dieta, não consegue. É muita informação para o cérebro processar, é muito hábito novo. E o nosso cérebro, ele é inteligente, ele foi programado para economizar energia. Se você joga um monte de informação, você sobrecarrega ele. E aí existe uma máquina automática geradora de desculpas que está localizada bem no nosso hipotálamo, que o nosso cérebro, para fugir da confusão mental gerada por toda aquela informação, como ele quer economizar energia, ele vem e bum, gera desculpa, tipo, hoje eu já comecei o treino, então eu vou deixar para começar a dieta na semana que vem. Então, com isso, a pessoa chega na outra semana que vem, ela se auto-sabota de novo em outra coisa. Aí ela, não vou conseguir mudar a dieta, mas aí falha um dia no treino. E aí ela gera uma autocobrança muito grande, porque essa máquina geradora de desculpas, ela quer evitar duas coisas: a autocobrança, tá? A autocobrança e o excesso de informação. Então nós precisamos criar um ambiente mais gentil, mais compassivo, para que nós possamos mudar os nossos comportamentos. Por isso que tem uma frase, e essa frase eu vou atribuir, tá, a minha autoria de verdade, porque eu fui somando um com um e deu dois, não peguei, não pesquei, ou não caiu como uma iluminação divina, não, de livros que eu fui lendo, de estudos que eu fui fazendo. Eu costumo falar muito, né, no SpartanCast, em todos os textos que eu já escrevi, em podcasts que eu já gravei, em vídeos que eu já fiz para o YouTube, no site, e cursos, né, como o Agogê 1.0, o Agogê 2.0, o Agogê 3.0, né, que é o campo de treinamento espartano. Eu falo muito uma seguinte frase: para mudar é necessário uma certa dose de vontade e um comprometimento gentil para consigo mesmo. A vontade de mudar ela é importante. Ela é a fagulha motivadora que vai fazer você criar as condições para que você possa mudar os seus hábitos. Mas você precisa adotar baby steps, fazer pequenas mudanças, criar um plano a médio prazo para ir mudando os comportamentos um por um, porque você consegue criar uma mudança sustentável. Isso é o princípio da gentileza para consigo mesmo. Além disso, você vai estar não só sendo mais gentil com o seu cérebro, gerando menos confusão mental, menos bloqueio, como também você vai estar sendo de verdade mais compassivo e diminuindo e libertando-se da autocobrança. Como assim? Se você se auto-sabota um dia, você sabe que uma dieta não precisa ser 100%. Se ela for 75%, 80%, você vai continuar firme. Você pulou um dia de treino, você não vai se auto-sabotar. E por quê? Você sabe que hoje eu não treinei, mas amanhã eu vou treinar. O comprometimento ele tem que ser com resultado a longo prazo. Mas nós precisamos ser compassivos e gentis com nós mesmos e aprendermos a nos apaixonar pelo processo. Tem um artigo que eu escrevi há muito tempo no SpartanCast que é apaixone-se pelo processo, né? Que é justamente apaixonar-se pelo caminho. É criar elementos dentro desse ambiente novo que você está estipulando para você, da sua mudança de hábitos,
coisas que você goste. Por exemplo, eu quero me exercitar, mas eu odeio me exercitar. Olha, eu gosto de dança. Vai procurar uma dança. Eu quero fazer uma dieta, mas eu amo carne. Pô, hoje é dieta paleo. Eu quero fazer uma dieta, mas eu sou vegetariano. E agora? Bom, existem formas, né? No vegetarianismo também, de você conseguir ter uma dieta. Então, existem vários caminhos. É importante a gente criar elementos que nós venhamos gostar de executar. E tá ancorado de verdade nas sensações que aquele processo nos gera. Como assim? As sensações que aquele processo nos gera, você deve estar se perguntando. O treino. Caramba! É maravilhosa a sensação de um dia de treinamento feito. A endorfina gerada. A sensação de comprometimento com você mesmo, de você ter honrado com o seu compromisso que você assumiu. Então, gere consciência para essas coisas. E aí vem, de novo, a importância da atenção plena, para que nós possamos ficar conscientes dessas pequenas recompensas. Essas pequenas recompensas que nós obtemos em todas as coisas que nós procuramos na vida. Poxa, não é o resultado final de teu abdômen tanquinho. É o treino de todo dia, é a alimentação, é você se sentir melhor, é o seu corpo, a disposição que você tem, é o maior equilíbrio emocional, a maior motivação, a maior animação que você tem. Porque ao se exercitar e se alimentar corretamente, quem acompanha o SpartanCast já sabe, você atinge um equilíbrio. Um equilíbrio entre sua mente e seu corpo. A sua química orgânica fica alinhada, seus hormônios ficam equilibrados, você se sente muito mais calmo, menos estressado, mais relaxado, mais em paz. Por isso que o ambiente, geralmente onde tem pessoas do esporte, é um ambiente de pessoas, não é claro o ambiente das pessoas que buscam esporte por uma mera questão materialista, mas eu cito o exemplo da galera das corridas. A galera das corridas é um ambiente maravilhoso, você chega, ninguém te abraça e te recebe, porque geralmente é uma galera que faz a atividade física da corrida, porque a corrida é uma terapia, é uma prática meditativa em movimento. E quando elas correm, elas se sentem bem, elas entram num estado de homeostase, de equilíbrio, elas saem do modo de luta ou fuga, elas saem do piloto automático e com isso elas ficam mais tranquilas, mais zen, mais tranquilas. Elas recebem todo mundo muito melhor. Então gere consciência, fique presente aqui e agora para gerar consciência dessas pequenas recompensas que você já obtém através do seu esporte. E mude os comportamentos aos poucos, crie um plano. Por exemplo, na primeira semana eu vou cortar o carboidrato. Na segunda semana eu vou aumentar a proteína. Na terceira semana eu vou aumentar a quantidade de líquido que eu bebo. Na quarta semana eu vou, diminuir açúcar. Na quinta, sexta eu vou eliminar o açúcar. E com isso você vai obtendo pequenas recompensas, né? Porque você já vai vendo o teu peso diminuindo, a sua cintura reduzindo, você ficando mais magro, mais seco. E aí essas pequenas recompensas vão fortalecendo esses novos hábitos criados. Então você não se força a gerar novos hábitos. Eles acontecem naturalmente através desse processo de comprometimento gentil. Comprometimento, sim, com seus resultados lá na frente. Comprometimento, sim, com a sua honra, como espartano ou espartana. Em honrar a si mesmo, mas está presente aqui e agora para as pequenas recompensas geradas pelo próprio caminho, porque o caminho é a vida. A vontade de viver não pode ser diferente da vontade de estar presente e trilhar o caminho. Quem vive muito no futuro, querendo o objetivo dos sonhos, querendo os resultados, não vai perceber o que está acontecendo de maravilhoso aqui e agora. Tá ok? E aí nós vimos com o quinto ponto que o nosso autor Charles Duhigg, do livro O Poder do Hábito, fala que a força de vontade é o hábito-chave mais importante. Sim, coisas que fortaleçam a sua força de vontade
são muito importantes para que você desenvolva o seu hábito. Quais são as coisas que podem fortalecer a sua força de vontade? Por exemplo, beber água, tomar banho gelado todos os dias. A força, né, a resiliência mental que você tem que criar para entrar no chuveiro e ficar ali debaixo com água gelada, isso fortalece a tua força de vontade. Os desafios no teu esporte, quando você vence eles, você fortalece, você aumenta a sua força de vontade. Porque a força de vontade, ela está ligada com a sua autoconfiança e resiliência mental. Autoconfiança nas suas capacidades de se superar e na resiliência mental de suportar as privações, suportar as dificuldades. São essas coisas que desenvolvem a sua força de vontade. Só que aí tem um ponto que eu discordo do autor, que é o seguinte: a força de vontade, ela é limitada. Sim, se você precisa usar a força de vontade para todos os hábitos e comportamentos que você quer desenvolver, a força de vontade acaba, porque ela drena a tua energia. A força de vontade, ela é gerada através de uma manifestação de um pensamento, que ali no momento, você tendo força de vontade, você consegue resistir e ignorar aquilo ali. Só que é aquele princípio de resistir, o que você resiste persiste. Então, com a força de vontade, você resiste a um ímpeto, a um impulso, mas ele ainda está ali, sabe? À espreita, ali por trás, tipo, olhando ali, se esgueirando, esperando o momento certo para dar o bote. Então, a força de vontade, ela é falha, porque tem momentos que você se exaure mentalmente, sua energia mental é drenada, então às vezes ela falha. Então, uma ferramenta incrível para você não ter que apelar tanto para a força de vontade é se divertindo. Mas como assim, Menezes, se divertindo? Sim, se apaixonando pelo processo, como eu disse no item anterior, curtindo a jornada, criando elementos, estando presente para as pequenas recompensas, porque assim você vai ter que usar menos da força de vontade, porque loop. Opa, deu uma caída. No primeiro ponto, que os hábitos são loops de sinal, rotina e recompensa, você não está viciado no açúcar, no álcool, você está viciado na recompensa dele, que é a dopamina, a endorfina gerada a partir da recompensa que você obtém ao consumi-lo. Então, quando a gente se apaixona pelo processo e cria elementos para nos recompensar ao longo dele, a construção de hábitos fica muito mais suave e também a longo prazo e duradoura. Você muda de verdade hábitos. Não é meramente forçar novos hábitos, é mudar completamente o seu comportamento, o seu modo de pensar. É uma reprogramação comportamental que você faz a partir daqui, ó, da sua mente, mudando o seu modo de pensar. E aí vem o sexto ponto que o autor traz, que ele fala o seguinte: hábitos organizacionais são perigosos, mas uma crise pode mudá-los. Isso é um ponto interessante, porque quando eu falo de hábitos organizacionais, podem ser hábitos dentro de uma empresa, por exemplo, hábitos que já estão arraigados na sua empresa, como o pessoal que chega atrasado, que aí vai contaminando os outros, ou hábitos estruturais da sociedade, né? Hábitos como a cervejinha do final de semana sempre, né? Hábito do rodízio, não sei, estruturais mesmo da sociedade, hábitos até preconceito, julgamento, são coisas que estão ligadas ao nosso modo habitual de pensar. Só que quando acontece uma crise, uma situação, esses hábitos mudam naturalmente, tá? E isso é um ponto interessante que eu queria trazer, como os hábitos organizacionais também podem afetar o indivíduo, porque aí você segue o efeito manada. Agora, quando você desperta a sua consciência, quando você começa a ver o mundo com muito mais clareza e para de seguir
o comportamento dos outros, passa a ser mais autêntico e passa a seguir a si mesmo, sendo mestre de si mesmo, como o Fábio falou aí, né? Deixou o comentário, fica muito melhor para você sair desse efeito manada. Você sai do piloto automático, que é o que, por exemplo, no 7º ponto que o Charles Duhigg traz no livro, que o marketing usa contra nós, né? Porque as empresas, elas tiram vantagens dos nossos hábitos através do marketing. Olha que curioso. Sabe quando você vai no mercado e você vai comprar alguma coisa, você, na hora de pagar, lá na saída tem chocolate, tem revista, tem coisas que atiçam a visão? Isso é o comportamento manada. O marketing, ele estuda o comportamento da sociedade como um todo. Ele observa como o ser humano se comporta em grupo. E a partir daí ele cria elementos para que possa apelar e fazer as pessoas consumir de maneira inconsciente. Por isso que tem pessoas consumistas que se atolam em dívidas, porque o consumismo é um comportamento também, é um hábito negativo, que, novamente, programado lá na nossa gânglia basal. Está lá na nossa gânglia basal enraizado o consumismo. E a gente consome as coisas no piloto automático. Porque ao consumir aquilo causa uma sensação momentânea de felicidade, que é falsa, porque depois logo ela vai embora. E você fica atrás do consumismo para se fazer feliz quando vê que está endividado, tendo que pagar o cartão de crédito. Então, o consumismo é outro hábito que o marketing conhece e usa contra nós. Agora, quando nós despertamos, aí nós saímos desse piloto automático e paramos de seguir essa manada. E aí, vem os 2 últimos pontos, que eu vou resumir, porque eu quero finalizar com uma mensagem, essa live. Todo o movimento social, toda a mudança que acontece no coletivo, ela nasce primeiro de pressões, de crises, de situações que nos desafiam. Quando nós passamos por dificuldades na vida, por exemplo, dívidas ou o vício arrancando a nossa saúde, nós temos que mudar. Se algo coloca em risco a nossa vida, se um hábito coloca a nossa vida em risco, como vício por jogo, por exemplo, pessoas que jogam compulsivamente e perdem dinheiro, perdem riqueza jogando, elas precisam mudar antes que o obstáculo, antes que a crise venha. No entanto, infelizmente, vocês que estão aqui assistindo essa live, ao estar buscando informação, e o que eu estou tentando através da conscientização que eu estou trazendo para vocês, é que vocês podem se mudar pelo amor. Ou seja, mudar antes que feda a merda. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas mudam pela dor. Né? Infelizmente. Quando começa aquele castelo de cartas construído pela nossa mente, começa a desmoronar. Aí a gente não tem opção. É mudar ou mudar. É mudar ou morrer. Só que nós somos responsáveis por mudar os nossos hábitos e não os outros. Nós somos responsáveis por mudar a nós mesmos. Então, assuma a responsabilidade e mude antes que seja tarde demais. E quando eu trouxe esses 9 pontos e falando meus contrapontos em relação ao que eu li nesse livro do autor, eu quero costurar tudo isso num único conceito. Saia do piloto automático. Desperte. Gere consciência plena do que você está fazendo aqui e agora.
Preste atenção no que você leva à boca. Preste atenção no que você faz, no que você repete todos os dias. Estar presente é muito difícil. Os nossos pensamentos, a ansiedade, o excesso de futuro, a angústia pelo excesso de passado são muito tentadores. A nossa mente é como um cachorro correndo atrás dos rabos, correndo atrás do próprio rabo, correndo atrás dos pensamentos e dos sentimentos. Esse é o modo habitual de pensar, o modo habitual que busca recompensas imediatas. Mas quando o véu cai e nós começamos a observar a realidade como ela verdadeiramente é aqui e agora, no momento presente, começamos a obter informações aqui e agora, um download de alta resolução, em alta velocidade, nós começamos a sentir mais, começamos a ficar mais sensíveis, mais conscientes de tudo que fazemos, do que levamos à boca, e começamos a questionar e ver, opa, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não está trabalhando a meu favor, então tchau. Pô, eu estou fazendo isso aqui, mas isso aqui não está me ajudando não, peraí, tchau. Você começa a ver muito claramente e você começa a repetir aquilo que realmente vale a pena. Então, costurando tudo o que Charles Duhigg trouxe no seu livro, se você quer mudar hábitos, você precisa despertar e sair do piloto automático. A meditação é uma ótima ferramenta para isso. Sem querer ser repetitivo, mas esse assunto nunca se esgotará aqui no Spartancast. Porque de verdade eu despertei, me libertei da minha mediocridade e me tornei uma pessoa muito melhor hoje. E buscando sempre ser melhor que ontem todos os dias, foi através dela, através da meditação. E aí quando eu reuni esporte e meditação, pronto, a equação encaixou perfeito. Aí eu observei mais foco e concentração no esporte, comecei a atingir melhor performance. No meu trabalho eu comecei a ver claramente aquilo que eu estava perdendo tempo e não estava agregando valor no meu trabalho, não estava gerando resultado, e aí eu comecei a parar de fazer e focar e priorizar naquilo que realmente gerava resultado para mim, porque eu começava a ver muito claramente o que eu tenho que fazer e o que vai gerar resultado e o que não vai. E aí eu só dedicava o meu tempo realmente naquilo que precisa ser feito e que vai me fazer destacar na minha profissão, na minha arte, o que quer que seja. Eu também comecei a observar claramente o que estava me auto-sabotando no meu trabalho. Eu comecei a observar claramente o que eu podia eliminar. Pessoas que eu podia me afastar, tudo. Eu comecei a parar de me autocobrar também, porque a autocobrança é a armadilha que nos joga no piloto automático e nos faz continuar nos auto-sabotando e seguindo os comportamentos que estão indo contra os nossos resultados. Então, saia do piloto automático, desperte. Você vai ter muito mais foco e concentração também, que é um ponto muito importante. Que com foco laser você vai fazer muito mais coisas em menos tempo. Não porque você vai fazer mais coisas ao mesmo tempo, mas porque você vai fazer uma coisa de cada vez, com foco total naquilo, sem ficar igual um cachorro correndo atrás de estímulos. Opa, notificação no Facebook. Aí vai atrás da notificação no Facebook. Opa, notificação aqui no Instagram, alguém curtiu, vai falar. Aí vai atrás lá, igual um cachorro correndo atrás de estímulo o tempo todo e não consegue focar na porcaria do trabalho que tem que fazer agora. Não consegue focar na merda do treino que tem que fazer agora, porque tá caçando estímulo. Saia dessa armadilha. O foco e concentração vai te ensinar que o multitask, o multitarefa só te auto-sabota. Porque é isso também, o multitarefa é você fazer várias coisas e não fazer nada direito, no final das contas. Porque você está fazendo isso, aquilo, daí tu erra aqui, volta aqui, acha que está sendo mais produtivo, mas está cagando tudo e levando muito mais tempo que levaria fazendo uma coisa de cada vez aqui no momento presente. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Se vocês têm perguntas para fazer aqui, fiquem à vontade. Vou dar um tempinho aqui para bater um papo, já que eu já teci todo o conceito que eu gostaria de trazer para vocês. Eu queria tornar minhas lives um pouco mais interativas, né? Porque eu fico muito com o mindset que depois as lives vão ficar lá na timeline do Facebook e a partir daí eu queria que o vídeo fosse uma experiência de vídeo, né? Só que no final das contas acho que o que vale mais na live é a interação.
e eu tenho percebido que eu não tenho dado muito espaço para vocês interagir. Então, se vocês têm uma pergunta ou querem só afirmar ou concordar, discordar também, discordar vai enriquecer ainda mais esse conteúdo, fiquem à vontade, ok? Espero que tenham gostado e de verdade, obrigado aí João Neto, né, pelo elogio, né? Ótima live, obrigado, de verdade. Silvia tá indo aí? Ó, Solange mandou um verdade aqui, palminha. Fábio falou o quê? Não é o que você faz de vez em quando que vai mudar a sua vida, e sim o que você faz de forma regular e consistente, dia após dia, que aí sim sua vida vai para um outro nível. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, né? No entanto, nós caímos comumente na armadilha de fazer as coisas de vez em quando. As coisas que são importantes. E um dos maiores questionamentos que eu sempre carreguei comigo é por que as pessoas fazem o que elas fazem, mesmo sabendo que aquilo vai fazer mal a elas, né? E é isso, a gente vai fazendo as coisas de vez em quando e acha que vai mudar a vida, mas não, é o que você vai fazer de forma regular e consistente, dia após dia, que vai fazer você chegar no outro nível. Eu confesso assim, o Spartancast é uma prova disso. Fazer vídeo, podcast, coisas hoje que eu busco, né, tá divulgando e levando essa mensagem de verdade, porque esse é o meu propósito de vida, é o que eu me sinto bem fazendo. De vez em quando exige uma dose de resiliência mental, porque você vai lá, faz um vídeo com o maior carinho, as pessoas não compartilham, não curtem, às vezes o crescimento das redes sociais não crescem tão bem. Aí tu vê um cara falando merda, botando um meme, brum, uma página cresce absurdamente. E aí você vai lá e vê uma musa fitness no Instagram lá, toda bonitona, gostosona, e aí um zilhão de seguidores. Mas quem tá querendo criar, trazer informação profunda, gerar valor, não tem tanto apelo, né? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas são rasas, né? São muito rasas. Então, eu comecei a mudar meu mindset observando que o que importa é fazer o que eu amo e me apaixonar pela jornada. Se eu estou feliz fazendo isso que eu faço através do Spartancast, isso que importa. O resultado vai ser uma consequência. Se ele vir um dia, ele vai ser uma consequência disso que eu faço todo dia. Desse hábito consistente e regular que eu repito todos os dias. Vai me ajudando a evoluir cada vez mais, porque também eu vejo o Spartancast hoje também como uma ferramenta de evolução para mim, porque ensinar é uma ferramenta de aprendizado incrível. Eu aprendo mais ensinando do que só lendo, aprendendo, porque eu tenho uma obrigação toda quinta de trazer um assunto impactante com consistência, com fundamentação científica e sem estar raso, mas ao mesmo tempo acessível para as pessoas. Então eu tenho que ler e tenho que me desafiar, porque eu sou muito filosófico, eu tenho, né, às vezes uma linguagem um pouco rebuscada, então eu tenho que me forçar a falar de maneira mais informal, eu tenho que me forçar a ter uma linguagem mais acessível que as pessoas possam entender o que eu estou querendo dizer. Então, assim, eu tanto aprendo mais, como também me desafio a sair e mudar até o meu discurso, a minha narrativa. E é claro, é difícil, é uma luta todo dia, né? Porque eu trabalho e é isso, o meu trabalho que me sustenta. E aí é todo dia uma luta para você conseguir manter com consistência, mas é o que me faz feliz. Se me faz feliz, o resultado lá na frente vai ser uma mera consequência. Deixa eu ver mais aqui. O Fábio falou também, seja mestre das suas ações e não escravo das circunstâncias. O ser humano vive de hábitos. Perfeito. A verdade é que é muito difícil ser mestre das nossas ações, né? É algo muito desafiador ser mestre das nossas ações. É realmente abandonar o modo habitual de pensar, é reprogramar a tua mente para deixar de ser reativa, ser tão estressado. E mesmo nós que praticamos essas virtudes todos os dias, nos vemos às vezes, ou quase sempre, buzinando no trânsito, perdendo paciência com as pessoas com quem nós nos relacionamos.
Então, a nossa humanidade ela é muito forte, né? Se libertar dessa humanidade é o que, por exemplo, o budismo vê como libertação, né? Liberação, na verdade, ou despertar, se afastar dessa mediocridade humana e parar de ser escravo das circunstâncias, porque quando você vive verdadeiramente aqui no momento presente, você para de ser um caçador de estímulos, né? Você começa a analisar tudo muito mais claramente e viver de verdade. O tempo parece que até expande, né? Porque se você está mais atento para o que você está fazendo aqui e agora, naturalmente você fica menos ansioso, vivendo menos o futuro. Então o tempo ele dá uma reduzida. É algo incrível, né? O tempo é uma questão que passa na nossa mente, né? O tempo é a nossa interpretação. Então, a sensação que nós temos hoje de tempo acelerado é justamente por conta da nossa quantidade de informação que nós temos hoje. A mente nossa, ela tem sido, pelo menos nos últimos 2 séculos, sendo programado para esse modo habitual que nós estamos hoje, de acumular muita informação, processar tudo ao mesmo tempo, mas nós não somos computador e nós processamos as coisas de maneira inconsciente. Os hábitos, muitos deles são gerados inconscientemente. Você vai fazendo as coisas ali no automático, sei lá, e daí de repente tu tá preso naquele hábito e não sabe por quê. E muitas das vezes o hábito ele é reflexo de alguma experiência que nós tivemos no passado, um trauma. Por exemplo, hoje eu tenho um pavor de filme de terror. É um hábito que eu criei, pavor de filme de terror. Eu fico super impressionado se eu vejo filme de terror. Porque trauma, talvez, algum filme que eu vi no passado que me causou alguma impressão muito forte. Então, isso é um exemplo bem superficial, mas vários dos nossos hábitos todos os dias são gerados a partir das nossas experiências, das coisas que nós vivemos. Bom, ninguém fez mais perguntas, a pena, né? Quem assistir essa live depois, né, que vai ficar aí na nossa timeline no Facebook, então faz o seguinte, pode comentar nela, tá? Pode deixar ali seu comentário e eu vou responder um por um, nos comentários mesmo. Caso, é claro, você tenha alguma dúvida, queira compartilhar alguma coisa também. Compartilhe essa mensagem com o mundo também, né? Espalhe um pouco de luz para o mundo. Não que eu esteja falando, apesar dessa minha cara branca com essa luz aqui, brilhando aqui na minha cara, né? Não que eu seja luz, não. Mas a mensagem é a luz, né? Que tira as pessoas. É sair da escuridão do conhecimento. E ao ser iluminado com o conhecimento, saindo da escuridão, nós realmente nos despertamos. Por isso que por muito tempo, né, e tu vê isso ainda se repetindo, investido em educação, porque é interessante que o povo seja ignorante, que aí os políticos continuam fazendo o que querem fazer na nossa cara, porque o povo é ignorante, não sabe do seu poder, né? Então é triste a situação que nós vivemos hoje. Mas vamos levar um pouco mais de luz para o mundo. Vamos espalhar essa luz. Vamos habitar no momento presente. Compartilhe esse vídeo. Siga a gente lá no Instagram. Siga a gente aqui no Facebook, caso você ainda não tenha seguido. Fique atento no nosso blog. Tem conteúdo toda semana. Muita coisa está por vir, né? É uma fonte infindável de informação. Quanto mais a gente dá para o mundo, mais vai brotando. É a manifestação da criatividade, né? Que a criatividade, quando colocada em prática, os insights vão vindo e a coisa vai fluindo. E vocês estão aqui assistindo esse vídeo até agora é porque vocês são pessoas diferenciadas. Vocês não são pessoas rasas. Porque a grande maioria das pessoas, elas são rasas, elas são superficiais. Elas querem a recompensa imediata. Se você está aqui assistindo essa live até agora... Opa, desculpa o barulho aí. Se você está assistindo essa live aqui até agora, sim, você é uma pessoa diferenciada. Você é uma pessoa foda. Você é um espartano, uma espartana. Um guerreiro da vida moderna. Então, vamos para o campo de batalha juntos? Saiba
que vocês não estão mais sozinhos. Gratidão é a palavra pelo seu apoio e suporte.